Muito bem, pessoal. Hoje uma data marcante, uma data histórica, uma data que nos dá um prazer enorme de levar até vocês o primeiro programa Sala de Concurso. O Sala de Concurso é formado por especialistas em concursos públicos. Vai ser um debate descontraído, um debate sem ensaio, sem previsão, um debate pensando unicamente no nosso público, o público concurseiro. Para esse primeiro Sala de Concurso, nós temos a grata satisfação da presença do Rodrigo Schaefer, professor de microinformática, professor Andrezan Machado, de língua portuguesa, professor de Seu Mineto, de microinformática, e professor Fabiano Marques, de Direito Processual Civil. E este que fala com vocês, que vai ser o âncora, o apresentador, olha que responsabilidade, Paulo Marques. Então, eu quero desejar a todos nós muita felicidade e muita coisa que venha nos inspirar e que a gente possa passar para vocês. Ou seja, que a gente possa contribuir efetivamente com o mundo dos concurseiros, que hoje é uma realidade, hoje é algo que a gente vê a cada momento, a cada instante. E eu deixaria agora a palavra com os nossos convidados para fazerem colocações que entenderem que mereça ser colocado, até porque é o nosso primeiro momento, o nosso primeiro instante, e tenho a impressão que eles até gostariam, digamos assim, de dar sua opinião sobre esse nosso trabalho. Eu poderia então convidar o Rodrigo. Se o Rodrigo aceita começar? Claro, tranquilo. É isso aí, Rodrigo. Beleza. Então, esse trabalho eu acho que é muito interessante. A ideia desse trabalho é que a gente consiga desenvolver um debate produtivo para quem está lá nos ouvindo, mas ao mesmo tempo um debate produtivo, mas também que traga um pouco mais de alegria no dia a dia aí do concurseiro. Uma das coisas que a gente sente aí, no geral, é a gente só pensando em estudar, e a gente tem, claro, que estudar com muita ênfase, mas também tem que ter aquele momento que é o momento que a gente vai ouvir uma informação relevante com mais descontração. Então, um pouco essa ideia que eu acho que é legal nesse nosso projeto aí. E não só isso, né? Falaremos de concurso público e outras coisas também, coisas atuais que estejam envolvendo aqui pontos que podem aparecer no concurso. A gente não consegue fugir muito do concurso. Quando nós nos reunimos para um café em qualquer lugar, a gente debate de outras coisas, futebol, mas quando vê nós estamos no concurso novamente. Tentaremos falar de outras coisas, não prometeremos. Tá, mas vocês não vão dar aula, né? Não, vamos dar uma segurada. Mas vão dar coisa muito boa, muito tanto importante. Quanto aula, né? Sim, informação importante. Não, informações e histórias também. Histórias não faltam. A gente que vive dentro de sala de aula e em contato com os alunos, isso, olha, vai ter bastante história para contar. Vai ser bem interessante, tenho certeza. Pessoal, eu me sinto honrado em estar aqui na presença só de feras, de grandes feras, que convivem e vivem, né, diariamente com toda essa questão do concurso público, pessoas aí que só me ensinaram, né, nesse longo tempo. Então, para mim é uma honra. E eu acho que esse programa tem tudo para dar certo, é tudo que o concurseiro gosta de saber, gosta de ouvir. E vamos lá, vamos encarar esse desafio, sim. Acho que é por aí. Por falar nisso, eu perguntaria o seguinte, sabe que sempre foi uma ansiedade minha, queria, assim, uma resposta. O que nós, como professores, imaginamos, pensamos, quando o aluno está nos olhando assim em sala de aula, o concurseiro, que a gente nota assim num primeiro momento que, não sei se ele está desconfiado, ou se ele está acreditando em ti, ou se ele está acreditando que realmente aquele concurso vai sair. O que vocês acham? Olha, eu até tenho uma opinião em relação agora ao momento que a gente está passando, né? Esse momento especial aqui para quem faz concurso com a gente, que é aquela história de aguardar um edital que talvez se prolongue um pouquinho, que não saia. E sempre é difícil ver esse olhar na sala de aula, porque, como tu falou em crença, normalmente a gente olha no olhar deles que eles talvez não estão crentes muito que aquela matéria que tu está dando pré-edital possa cair em prova. Informática, isso é muito comum, né? A gente fala de uma matéria específica, aí eu acho que tem que buscar isso, é o incentivo de quem está lá estudando antes do edital, para que não perca essa motivação. Tá, mas você não tem dúvida,
que a preparação com antecedência, ela Não, é... claro, é importantíssima. Mas como tu perguntou o olhar do Sim, aluno, o sim. aluno tem dúvida. Sim. E aí, como converter essa dúvida em certeza de que ele tem que manter o estudo aceso? Né? Sim. Eu vejo isso, eu acho assim, que é um crescimento bem interessante, porque há um tempo atrás, e esse não é muito tempo não, muita gente era descredo da certeza de que haveria um concurso público que não tivesse nenhum problema, que não fosse, como chamavam os antigos, carta marcada, né? Então tinha muito disso. Tinha muito aluno que procurava a gente em aula, por exemplo, e dizia assim, olha, minha avó, quando ficou sabendo que eu estava estudando para concurso, ela achou que tu está perdendo teu tempo, que isso aí é tudo carta marcada, isso é tudo pronto e tal. E então era assim. Hoje não. E qual hoje é a tua não. opinião hoje? Não, hoje não. Hoje eu carta acho... marcada ou não em que sentido? Não, carta é. marcada sim, ó, porque eu acho que antigamente os concursos públicos não havia essa busca grande que tem hoje, né, das pessoas buscando a estabilidade, buscando aquela segurança econômica, financeira, tudo. Não tinha isso, tanta procura. O pessoal ia para a iniciativa privada. E quem fazia concurso público era quem já estava lá, ou então era o filho de quem já estava, o sobrinho e tal. Então isso trazia a sensação de carta marcada. As bancas, né? As bancas de concurso veio muito há pouco tempo, foram se profissionalizar. Isso que eu ia colocar agora. Eu lembro que não existia banca. Quem fazia o concurso era o próprio órgão. E aí eu recordo. Comissão, né? Exatamente. Aí eu me lembro, inclusive, que um tempo eu fui secretário do diretor do Foro, do gabinete da direção do Foro. E sem se dar conta, a corregedoria me convidou para fazer parte da turma de organização do concurso, certo? E eu já disse, não, mas eu tenho, e naquela época eu já preparava para concurso. Já fazia preparações. Para concurso. Aí eu coloquei, não, eu não posso, eu sou impedido. Claro. Assim como se declaravam como impedidos também outros servidores que eventualmente teriam seus filhos participando do certame. Mas tudo era organizado pelo órgão público. Não existia banca. Quanta gente talvez não tivesse essa índole, diríamos assim, e aceitava, ia lá e fazia parte. E às vezes dava problema, que os concursos eram anulados. Então, por isso é isso que o Fabiano está falando. A profissionalização. A profissionalização das bancas, acho que é muito interessante. Sim. Mas, de maneira específica, a primeira aula, quando a gente entra para dar a primeira aula numa turma, alguns alunos perguntam assim, professor, tu fica nervoso ainda? Ficamos. Eu acho que o dia que a gente não ficar nervoso, a gente perdeu o tesão. É verdade. Quem tem aquele nervosismo, tem aquele olhar desconfiado, ele fica olhando de baixo acima, qual é teu sapato, como é que ele fala. E às vezes também, quando vem assim, o professor vai entrar, eles esperam alguém, daí me olham desconfiados, assim, né? Será que ele vai conseguir me ensinar mesmo? Eles têm uma expectativa. São aqueles 30 minutos iniciais que nós estamos nervosos. E eu sempre digo, o dia que eu não ficar nervoso, eu acho que eu tenho que largar. Tem que ficar. Aquele frio na barriga, né? Tem que ter um frio na barriga. E eles olham assim, mas quem é esse magrão? O que ele pensa que ele vai dar na aula? Ele pensa que vai me ensinar? Ou quem é esse baixinho aí? Se imaginar nessa situação, não só de nervosismo de primeira aula, mas para mim isso acontece aula por aula. Cada aula que eu vou entrar, eu fico ali na sala dos professores alguns minutos antes, e aqueles minutos antes são completamente de um nervosismo extremo. Mas é botar o pé na sala de aula e começar a falar que a coisa anda. É verdade. É verdade. Impressionante. Mas esse momento, ou o momento quando alguém está apresentando, esse momento é talvez de mais nervosismo ainda. Né? Sem dúvida. Tem muitos professores que não gostam de entrar dentro da sala quando a gente vai apresentar o professor, né, esse segundo lado de fora, justamente para evitar talvez aquele negócio daquele ter um ego muito inflado, enfim, alguma coisa assim. Sim. Eles ficam de cantinho, ficam fora e depois acabam entrando para fazer aquilo que eles sabem, porque eles vão para aula. Escuta, o nosso concurseiro está esperando uma coisa de nós. Edital. Quando é que vem edital? E o que a gente pode comentar sobre editais? Vamos fazer as apostas? Olha, se o cara quiser ser Ceará, agora a gente já tem o TCE Ceará lá. Esteio, fechou, agora abriu de novo, Esteio. Então, na verdade, quem está se preparando para o concurso, mesmo que o alvo seja o INSS, que ainda não foi nem autorizado, nem pediu autorização ainda, ou mesmo algum tribunal, TRT ou TRE que vai ser mais adiante,
Pô, tem vários concursos aí que já dá para ir esquentando os motores. Na verdade, se eu passar, meu objetivo é trabalhar no Tribunal Eleitoral. Eu não vou querer trabalhar em Canoas, por exemplo, no serviço administrativo. Pô, mas eu estou indo lá fazendo concurso, estou testando, eu estou estudando, estou tendo um objetivo próximo, definido, um foco para estudar até ali, medir meus conhecimentos, pegar uma experiência. Aproveitando que está falando em termos de perfil, por exemplo, aquele cara que é banco, vamos supor, e está ali com, de repente, vai vir o INSS, tu acha válido que o cara faça esse concurso também, ou Claro. o foco estão... Não, ele vai zerar previdenciário, da mesma maneira como quem está focando no INSS ia zerar pensões bancárias. Mas tu acha válido Mas que ele enfrente nessa... Ele vai se testar em português, em informática, vai se testar em constitucional. E mais importante do que isso também, aquela parte assim, no dia da prova, de chegar lá, assinar na porta de entrada, lá um nome, sentar, ficar esperando todo mundo entrar, tocar o sinal, aquele nervosismo, aquele ambiente todo ali no dia da prova, que se ele deixar pro dia lá do concurso dele, ele vai ficar nervoso. Então, se ele fizer isso 1, 2, 3 vezes, no dia da prova dele, ele não vai ficar mais nervoso, porque ele já vai ter vivido aquilo ali várias vezes. Eu acho que isso faz parte até mesmo da própria preparação dele, né? Exatamente. Então, eu acho mais ou menos isso que tu queres dizer. Porque eu também concordo contigo, e até porque eu sempre, falando às vezes com alunos, né? Equiparo muito a preparação para concurso público a uma preparação para uma prova física, uma prova de esporte, seja qualquer. Uma maratona, uma natação, exatamente, uma resistência. Tu tem que treinar, e tu tem que competir. Como tu falou, tem que fazer provas, tem que fazer outras provas. O frio na barriga também no dia da prova. Também, aprender a sentir tu não pode deixar esse- para sentir o frio na barriga no dia da Olimpíada. Que aí Lá, tu aí- tem que... aí é a primeira no dia vez que tu vai sentir daí é a aquilo. primeira vez que tu vai sentir o frio, né? Então acho que é mais ou E para menos... quem está iniciando, o que vocês acham de dica? Esse cara que não é do meio concurseiro, o que ele tem de dica que ele quer entrar e aí não tem os editais que ele gostaria? Como é que esse cara trilha se ele não tem a noção que o concurseiro Claro, tem? e até para quem já é do meio também, Eu né? também, né? Hoje, para quem é do meio, só o concurseiro é um guerreiro, na verdade. É mesmo. Porque tem a pressão que quem não é do concurso sempre fica com aquela pergunta tradicional. E aí, já passou? Pô, e o último concurso, vamos dizer, desses concursos tradicionais foi o TRF. Quando é que foi o TRF? Nem lembro. Foi em julho, eu acho, né? Foi em julho. Foi, É. imagina, É. então agosto, setembro... Vai fechar outubro, quase um novembro. ano, Imagina, então nem houve o concurso ainda para ele falar, eu já passei, já tentei verdade, passar, né? E ele continua estudando. E hoje é assim, antigamente saiu o edital, a pessoa estudava e passava. É. Isso não existe mais. Não tem. Não, É impossível. Não tem mais nem a chance para aquele que é só um Não. aventureiro esporádico, né? Exatamente. Salvo raras exceções, que aí é um caso específico, mas mas é não na regra, né? É verdade. Eu me lembro muito da época que se falava muito mais do que hoje em dia em vestibular. Sim. Né, em preparação para vestibular, né? Era aquela coisa, o que hoje o concurseiro faz, né? Antigamente o vestibulando era o que fazia, para entrar na URGS, na medicina da URGS, né? Ou até em outras Antes de faculdades, poder entrar. mas era mais ou menos Verdade. isso aí, né? Equiparavam muito, né? E às vezes ficavam 1, 2, 3 anos Tentando, estudando, né? não era assim, eu vou passar no primeiro vestibular, terminei o colégio, dificilmente conseguia isso. E até né? que ponto hoje a família entende melhor ou não isso? Porque família também faz pressão. Ah, é difícil, eu acho. Bastante, né? A família Que eu cobra acho- muito. Cobra, né? A família cobra né? muito, É, muito, muito, muita muito. Por quê? cobrança. Porque a família ainda é daquele tempo do que o Nancy falou agora há pouco. Sai o edital, te prepara e passa. Sim. Porque quem se preparava para concurso passava. Um tempo atrás, ninguém se preparava para concurso. Todo mundo saía só atrás de uma apostila. Comprava uma apostila. Eu me lembro que eu vendi muitas apostilas, só apostila. Em 1980. Às vezes na véspera da prova. Às vezes na véspera Eu da vendia a apostila impressa com mimeógrafo a álcool. Sim. Mimeógrafo a álcool. Saía bêbado da salinha onde ficava imprimindo. Então o cara comprava uma apostila, estava pronto. Bom, agora o cara tem o quê? Tem o pai dele, tem a mãe dele, tem o tio, tem o avô, que conhece... Mimeógrafo, tu vai ter que explicar para quem é mais novo o que é mimeógrafo. Mimeógrafo, puxa vida, é um meio de impressão, certo? Depois veio Eu tô brincando, né? Bom, O Paulo vai explicar. Não, mas bota no Google, hoje tu bota no Google, mimeógrafo. Aparece imagem. viu? Olha só, então o cara comprava uma apostila e ele ia para o concurso. Então as pessoas acham que hoje, quando a pessoa chega em casa, o concurso chega em casa e conta
não é, que está se preparando, que tem ginástica laboral na preparação, que tem telas para ver, que tem slides, que tem material impresso, que tem exercícios, que tem que ir à aula todos os dias de forma regular, como os antigos foram na escola, no colégio, quase que tem presença obrigatória, não é um mínimo de presença obrigatória. Ele diz, não, esse cara vai passar. Aí o cara não passa. Aí tu começa a pensar assim, olha só, isso que eu quero colocar para vocês. Há muitos anos, concurso para juiz, o pessoal começa a se preparar com 3 anos de antecedência. Faz 1, faz 2. É quase fazer Nós temos desembargadores aqui no nosso Tribunal de Justiça, de renome, pessoas reconhecidas pelo saber jurídico no Brasil inteiro, que passaram só no seu 4º concurso. Ou seja, rodaram em 3. E Paulo, só pegando o gancho dessa... E na tua experiência, assim, em relação a quem estudou em tempo, para traduzir alguma coisa um pouquinho mais prática, quanto hoje seria um tempo necessário para passar num bom concurso? Pois é, Rodrigo. Eu acho, aproximado. Eu acho que não tem uma regra. Quando eu falei que o juiz estudou 3 anos, isso não é que ele tem que estudar 3 anos. Também já existiram os juízes que passaram no seu primeiro concurso. Com relação a outros concursos que não de juiz, essa é a tua pergunta, não tem uma regra muito afinada, porque nós já tivemos casos que foram aprovadas pessoas que fizeram o seu primeiro concurso. Eu entrevistei agora há pouco tempo um camarada que fez seu primeiro concurso, nunca tinha feito concurso. E entrou. Que concurso? Não é? Acho que era de banco do Banrisul. Tá? E é difícil. Mas não é a regra. Não é a regra. A regra é precisar do tempo e a regra é errar mais. Ou seja, com o tempo tu vai pegando aquilo que o Disseu falou. Ou seja, parece que tu vai exercitando, parece que tu vai treinando, cancha, né? Pegando cancha. O problema que eu vejo nesses concursos, até que o Disseu colocou, é o seguinte, quer ver, nós estamos agora com o TRT. O TRT está autorizado, correto? Sim. Tanto para nível médio como para nível superior. TRT 4, né? TRT 4. Isso já deveria ter dado start para E não deu ainda. estudo. Agora eu vou te contar, tu vê, olha só. A matemática que é pedida no TRT analista para nível superior, o conteúdo de matemática pede a matemática básica e a matemática, digamos assim, mediana, intermediária. Já o outro pede matemática intermediária direto. Sim. Tu vê que coisa interessante. Aí tu pega um concurso para banco que já começa com matemática financeira, só matemática financeira. Aí o concurseiro diz assim, eu vou fazer a preparação para o Banco do Brasil. Certo? Ele entra para se preparar, já começa com matemática financeira. Só que conversando com um professor de matemática, um dia nós vamos convidar também para vir para cá um deles, ele vai nos explicar isso. Que tu não consegue acompanhar a matemática financeira sem ter alguma coisa básica. Sim. Então, às vezes, a vida do concurseiro, ela é terrível. Amigos, Banco do Brasil tem prova de inglês, não tem? Tem. Inglês, começou. A última prova de inglês aplicada no Banco do Brasil, no último concurso do Banco do Brasil, que foi agora, a questão de um mês atrás, né? Sim. Diz que foi horrível. Diz que foi um texto inteiro em língua inglesa. Era interpretação de texto sobre o inglês. Sim. O que já é difícil, André, você pode falar, o aluno já tem dificuldade na interpretação de texto em português, mas é engraçado que a interpretação de texto ela está praticamente em todas as matérias. Tem muita gente que erra questões de informática, não porque não sabia a questão, porque não soube interpretar. O que prova isso é que a pessoa vai para a prova, ela faz a questão lá e erra. E quando ela vem na aula depois, professor, por que essa aqui deu essa alternativa? Aí tu diz, porque tinha essa palavrinha aqui que significa tal, que então dava esse entendimento. Mas eu nem percebi na hora. Então, eu acho que questão de interpretação de texto, e falando agora puxando por inglês, se ela é fundamental para o português e para as outras matérias, o ideal, acho que seria as pessoas se agilizarem um pouco no seu estudo, porque quando começar a vir o inglês e o olhar é que o inglês venha com interpretação de texto no futuro, a pessoa,
o ideal seria começar a partir de agora já pensar nisso. Porque não né? tem como tu ensinar o camarada a aprender inglês em 60 dias. O edital sai, o concurso vai... Não é? Que nível de expectativa de regularidade a gente tem para começar a entrar em inglês, de fato, nesse nível? Porque aqui foi um caso esporádico. Mas é mais dos bancários. Mais os bancários. Tu acha que nos outros não vai haver, pelo menos não... Não, eu tenho visto mais o raciocínio lógico, invadindo outros concursos, redação. E quando, redação. E quando combina redação com matemática, complica. É mesmo. Aí junta Não, porque matemática e redação. Redação, geralmente o aluno fica preocupado com a redação durante toda a prova. Se não estiver muito bem treinado, ele fica pensando o que eu vou escrever, o que eu vou escrever. E mais matemática, como foi com o PRF, se torna uma prova muito difícil. Porque antigamente ou era redação, ou era informática, ou era matemática, né? Sim. Agora estão juntando tudo. Junto, Cada vez, como nós falamos antes, cada vez temos de treinar mais e mais e mais. Foi colocada ali a pergunta do aluno de primeira viagem ali, né? O concurseiro de primeira viagem, né? Eu vejo assim, ó, será que não era dele, tu conseguir dizer para ele, pro concurseiro, que conheça as bancas examinadoras, não é um caminho Eu acho que eu vejo muitos alunos que vão descobrir isso depois que eles já estão lá Sim. dentro da sala de aula há um bom tempo. É verdade. Não é? Quando a gente começa a falar FCC, a pessoa O que é isso? Que parece siglas, que matéria é essa? né? Que Para nós que é matéria é normal essa? às vezes, né? E como em algumas bancas influencia. Vou dar um depoimento pessoal da minha matéria, que é informática. Mas, por exemplo, se eu pegar uma prova de informática da Fundatec e pegar uma prova informática da FCC, então, da Fundatec e da Fundação Carlos Chagas, mas a diferença é tão brutal na forma de responder. A Fundatec coloca um monte de imagem, pede passo a passo em cada detalhe. Vai lá, a FCC pede só um enunciado quase sem imagem para dar uma resposta direta. Aí tu imagina alguém que entra nesse meio e não entende que a informática que eu estudo para uma determinada banca é completamente diferente da outra. O que a pessoa vai esperar? Tem que conhecer as bancas, né? É pior ainda. Eu lembro que em 2010 houve secretário de diligências e TRT logo em seguida. Secretário de diligências, 10 questões de português, 9 de interpretação, uma só de gramática. Fundação Carlos Chagas. O que todos pensaram? FCC eu conheço, só cai a interpretação. Vou nesse olhar. Alguns meses depois veio o TRT, 12 questões, 11 de gramática, uma de interpretação. Que loucura. Derrubou a galera. Tem que estudar muito. Também e tudo. tem essas derrubadas, né? Não sei se tu lembra de ser de informática também, uma prova de policial civil, escrivão da Polícia Civil, ia ter 10 questões de informática. 10 de informática, escrivão da Polícia Civil. O que o cara pensa quando vê um edital lá? Word, Excel, Windows e por aí vai na informática. O cara pensa, prova para escrivão, Sim. Os caras vão testar os meus conhecimentos, provavelmente a maior parte das questões vai ser de Word. Claro. Porque escrivão. Claro. Aí dá uma olhada, eram 10 questões, 4 de Excel, de cálculo, de planilha, e uma do Word. Quer dizer, 40% da parte de informática era Excel, era cálculo. E a prova era de escrivão. Isso prova. Também tem essa... Isso prova que não Essa dá mais. charadinha, né? Aquela pergunta do aluno, o que eu estudo? Hoje é tudo. Não tem. Essa, é verdade. Não tem mais aquilo. Estuda isso. E o Antigamente lance- a gente fazia isso. e o lance Estuda era tal Era mais coisa. fácil, era mais fácil de O lance tu de não dar o pensar, norte essa é uma pra dica ele. importante. O aluno não pode pensar que a prova foi feita para treinamento. Prova não é para treinamento. Treinamento o cara vai fazer depois. Claro. A prova é pega-ratão em cima de pra pega-ratão. rodar, É, pra rodar. claro. Porque se fosse treinamento, nesse exemplo que eu dei, É um teria um raciocínio perfil, perfeito. perfil do cargo. Tá Perfil do certo. cargo não tem mais. Tá, mas a gente certo. fala muito de banca, Né? mas assim... Tem perfil eu de- não sei se vocês concordam, mas a única banca assim, respeitável e com padrão de prova é a FCC. Que segue uma linha um Que pouquinho segue uma mais... linha. Que tu sabe ver antes, assim, prever mais ou menos o Porque que... depois o resto é totalmente sem critério. Por exemplo, se te dão uma questão da FCC, o que tu quer dizer deve ser isso. Tu não diz que é FCC, tu lê a questão e já associa. Deve ser FCC, Mas deve isso ser. acontece com a Fundatec na informática também, né? Na Tem informática, aquele, sim, no aqueles caso númerozinhos, específico, aquela história complicadinho, toda. Mas tem um padrão É. também. Na informática tem um padrão. E outra coisa, botando uma lenha aqui na história, o que vocês acham de questões de certo e errado em prova de concurso? Estilo CESP, por exemplo. E mais, o que vocês acham de certo e errado? E ainda de algumas que aquela anulam, que tu, anulam. acertei uma, mas era errada, aí eu perdi essa e perdi a outra. Cara, eu acho Eu horrível. acho horrível. Eu acho que ela não mede capacidade
para uma função, para uma atividade, ou seja, laborativa de quem está sendo selecionado. Sabe que às vezes eu chego Essa é a minha opinião. Eu chego às vezes a falar que é justo. Essa é a minha opinião. Eu digo às vezes que é justo porque eu penso assim, pô, o chutômetro ali não tem vez. Mas é uma prova que não admite chute, mas admite técnica. Ah, Eu sim, acho sim, mais sim, fácil. sim. Eu Desenvolver técnica. Eu acho mais fácil passar. Se eu fosse fazer uma prova de certo e errado, eu acho que eu passava com maior chance E sem tanto do conhecimento. que, exatamente, do que Mas consigo o alternativas. certo e errado é interessante, né? Porque é certo, errado ou sem resposta. Tem essa. O cara pode ser abster. Coloca certo, errado ou sem resposta. Daí é técnica. Mas o gaúcho tem uma dificuldade de ficar em cima do muro. Não consegue. Sem resposta. É colorado gremista, chimango maraiado. É uma coisa Por ou isso que outra. ele sai Então, devendo, tem né? uma Por isso que ele sai dificuldade. devendo. Então ele não consegue deixar sem resposta. É certo ou errado. Não é muito da CESP, por isso que é CESP, né? Exatamente. Por isso que O CESP, a gente tem uma dificuldade com o CESP aqui. Temos dificuldade. acho que tem. Isso ou aquilo, isso ou aquilo. Daí Mas vai. é justamente aí que reside a grande chance, porque como a maioria não tem a técnica, acaba errando mais, Sim. ou É, melhor, é tendo verdade. mais questões tidas como errada, por ter errado ou por ter sido anulado, do que aquele que acerta pouco, mas bota bastante sem respostas. Nós temos ainda 5 minutos e eu queria colocar um tema agora que vocês vão ficar agora meio perdidão. Eu pretendo também convidar para encontros futuros aqui no nosso sala de concurso, concurseiro. Só que agora eu queria a opinião de vocês como professores, ou da minha também, como professor depois. O que vocês sentem quando começa a entrar, tu tá assim afiadão, tu tá empolgado na matéria, tu tá vendo que todo mundo tá acompanhando na explicação do conteúdo e começa a entrar cara atrasado na sala. Aí entra um, entra outro, aí fica um na tua frente procurando lugar para sentar, certo? Para lá e para cá. O que tu acha, Andrezão? Tu fica amando o cara, tu odeia o cara, ou tu fica vindo dar uma bocha nele. Não, o aluno que entra depois. O Andrezão dá uma bosta. Não, essa não. Dá um beijo nele, um beijo. Beijo nele. É que, assim, ó, o aluno que entra depois eu nem dou muita bola, sabe? Ele se Sim. atrasou, coisa e tal, coisa e tal. O aluno que sai antes também não dou muita bola. O que não dá, que eu não gosto muito, é aquele aluno que sai depois do intervalo que a gente já entrou na sala. Parece que ele tá saindo, dizendo assim, eu tô saindo porque eu não quero ficar na tua aula. Não, Eu tô indo embora. é verdade, não gostei. Não gostei ele de quer ti. provar, né? Ele deixa a mochila cair no chão pra fazer barulho. Daí, o que sai antes, sai depois, assim, depois do intervalo, né? Que a gente fica meio magoado, assim, né? Esse aí incomoda mais. O antes e depois a gente vai tranquilo até, né? Só pelo intervalo também. Ali esperando o intervalo. E tu, Rodrigo? Eu Te aborrece, não, não? incrível nada. Tu não vê nada? Nada, não me aborrece. Sabe quem me aborrece? Pedir pra mudar o ar-condicionado. Não, sério, é isso. Perguntou o que aborrece aborrece? Ar-condicionado. Agora o cara entrar e Tá, mas sair se o cara tá ali, congelando, cara. Os caras Mas tá aí então o Paulo diz pra mudar casaquinho. Tem casaquinho. Mas Aí fica o ar-condicionado, assim, ó, duas pessoas na Mas mesma ar-condicionado- sala já não se entendem. Sim, Eu tenho um verdade. problema. Eu fico dando aula, mas essa história de ficar suando, vai, eu fico É. pingando. É. E aí, pô, a professor, não dá pra tirar, tá muito frio. Eu digo, mas aqui. Então, não, ar-condicionado é uma coisa que pra mim é tu, complicado. Fabiano? Não, eu também, eu sou partilho do que eles pensam, acho que atrasado, acho que o aluno tem direito de se atrasar. Entendeu? O professor é que não tem. O professor tem que chegar lá na hora. Ah, mas de E- vez em quando. E a Não gente, pode, claro, agora, claro, ele quebra às vezes o raciocínio. Às vezes tu tá ali, ele quebra, começa a procurar, e às vezes tu fica realmente, é ruim. Mas pra mim tem coisa pior também. Tem coisa pior pra mim, que tem é o seguinte, o aluno tu tá dando aula, e normalmente são o quê? São ou duas amiguinhas ali, ou dois amiguinhos, ou até namorados, que tu tá dando aula, tá numa parte séria da matéria, e eles começam a rir, começam a dar risada. E eu sou um cara que eu sou desconfiado. Aí eu chego assim, pô, peraí, só um pouquinho, eu começo a me olhar, será que eu tô com o fecho tá aberto, será que eu tô com alguma coisa, né? Ou que eu quero rir também, né? Então é uma das coisas que atrapalha o raciocínio durante a aula, isso aí. E outra coisa que eles reclamam, e às vezes, o Rodrigo acho que é meio assim também, eu fico muito concentrado na aula. Muito concentrado. Que há alunos dando aula junto. Nossa, isso aí E eu juro que eu não vejo. Eu não percebo, eu é impressionante. Mas dizem assim, Talvez ó, o o nível professor, de daí depois concentração eles falam, professor, o cara lá tá dando aula Eu não contigo. consigo, eu não presto Daí a gente dá atenção. aquele aviso, ó, pessoal, mas eu não vejo mesmo. Não, Muitas também vezes não enxergo mesmo. Não, isso é terrorismo que eles fazem. Eu quando
na aula o pessoal começava a sair antes. E isso que me incomodava. Chegava atrasado porque às vezes não dependia dele. Agora, o cara sair antes depende dele. E eu fazia isso de propósito. Quando ele estava saindo assim, eu disse, bom, gente, agora a parte mais importante. A questão da prova tá aqui. Vou voltar por último, ele a parte dizia. mais importante de toda a aula agora, aquilo que vai cair. Eu cansei de fazer a gente sentar com a De volta ali, e eu ficar olhando. olhando. E o cara, só isso, mas eu fazia sentar. Volta. E tu, Paulo, o que te incomoda? Não, o que me incomodava também é mais ou menos isso que o Disseu falou, é o cara sair antes, porque parece que ele está te desprezando, sabe? Parece que ele não está, né? E às vezes tu notar, assim, que tem uns de noite, principalmente, que ficava aqui no relógio, toda hora que assim no relógio, aí eu imaginava, não, alguém deve estar esperando lá embaixo, de repente, Sim, né? Tudo bem, procurava compreender, mas realmente parecia que era sabida a matéria, que estava morta, estava liquidado o assunto, e aquela saída, né? Então, eu até criei na minha aula, eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, a aula termina às 10h30 da noite. Às 10h15, tá? Sai a turma das 10h15. Sai todo mundo que tem que sair às 10h15. Então vamos fazer. Isso tu fala, Faço uma aula, né? E depois só sai às 10h30. Certo? Mas Só isso aí às sabe o 10h30. que é? Às vezes é malandragem. É que, como acontece em jogo de futebol. Tá chegando no final do jogo, o cara vai saindo. Pra quê? Pra não pegar fila. Fila, é verdade. O cara quer passar no banheiro. Muito bem, pessoal. Olha só. Terminou. Por hoje era isso, certo? Primeiro sala de concurso. Muito obrigado a todos vocês e até o próximo encontro e tchau! Tchau. Valeu, Tchau. Obrigado.